mano? Firmeza? Então vamos pro segundo vídeo do Diário de Gravidez, onde começam todos aqueles sintomas que a gente ora pra que a gente não sinta, mas que é meio que não tem como fugir. Tudo começa pra mim na quinta semana. A quinta semana, peguei e fiquei tão animada, assim, que eu marquei um ginecologista, um obstetra, e fiz todos os exames de um combo de gravidez que eu vi, assim, que eu vi que grávida tinha que fazer os exames. Fiz todos, assim, sangue, de urina, fiz o que eu achava que eu tinha que fazer. Meu conselho hoje é, vá primeiro no obstetra e veja qual que ele quer. Vai que você acaba fazendo um exame que não precisa, né? Acaba gastando dinheiro à toa. Mas eu fiquei tão ansiosa que eu queria fazer pra ver se estava tudo bem. Eu sempre tive muita dúvida sobre a minha saúde. Eu nunca tinha feito um check-up, por exemplo. Então eu tinha dúvida se minha glicose estava alta, sabe? Coisas que eu sabia que interferiam um pouco na gravidez. Então eu quis fazer pra me livrar dessa culpa assim logo, sabe? E aí fiz os exames, ficaram prontos, marquei o obstetra, fui no obstetra. O que aconteceu? Nessa semana, na quinta semana quase toda, eu fiquei com aquele corrimento, o mesmo corrimento que eu tive quando eu descobri, quase a semana toda. Então eu ficava assim meio que, será que isso é normal? Será que tá acontecendo? Eu li muito e vi que era anidação, que é quando o óvulo tá implantando no útero, uma coisa assim, tipo isso. Mas aí sei que acaba ferindo e sai um pouquinho de sangramento, mas é normal. Se for assim, mais rosinha, mais pra, tipo, borra de café, é normal. Quase todas as mulheres têm, muitas mulheres não têm, mas é normal, muitas mulheres têm também. E aí, então, eu fiquei mais calma. Só que aí fui no obstetra e resolvi falar sobre isso também. Só que eu fui quase uma das últimas a ser atendida. Então, eu acho que ele já tava tão, assim, tão farto já de atender tanta gente. Demorou muito também, todas as consultas, que ele meio que não me explicou nada. Eu perguntei pra ele sobre o sangramento, ele não me explicou. Ele simplesmente me passou o remédio e me passou uma a primeira ultra, para poder saber se eu realmente estava grávida. E me passou 2 remédios. Um era o ácido fólico, que é algo que todas as grávidas tomam. É a vitamina que a gente mais precisa, assim, pro bebê. Não me perguntem para que exatamente, mas eu sei que é muito bom pro bebê nesses 3 primeiros meses. E depois depois também dá pra continuar tomando, mas esses 3 primeiros meses é muito importante. Então ele me passou esse ácido fólico, que tem ferro também, que é o Folifé, que eu acabei não encontrando, então eu acabei tomando o Neutrofé, que tem a mesma composição e tal. E me passou um outro remédio. Esse remédio era pra dor, só que eu não tava sentindo dor. E o que acontece? Ele me falou que esse remédio eu tinha que tomar de 8 em 8 horas. Só que ele não me explicou pra que era o remédio, o que eu achei que fosse. Eu falei assim, mas quando eu tava indo embora, eu falei, mas doutor, e o corrimento? Porque ele não tinha me explicado. Aí ele falou assim, corrimento é esse remédio aqui que eu te mando, que eu tô te passando. Então eu achei que aquele remédio fosse pro corrimento. Então comecei a tomar. Só que me fez muito mal, muito mal. Eu passava mal direto, meu estômago revirava. Eu não sabia se era do remédio ou da gravidez, mas eu sentia que era do remédio porque eu sentia o gosto do remédio, sabe, na boca. Nossa, ele me fez muito mal aquele remédio. Sei que eu não tomei ele todo porque eu li a bula e vi que o remédio era para dor. E eu não entendi porque ele mandou eu tomar de 8 em 8 horas, sendo que eu não tinha reclamado de dor. Então eu acabei ficando com o pé atrás, assim, com isso. E a partir de agora, todos os remédios que alguém me passa, eu sempre leio a bula. E se for pra dor ou alguma coisa assim, eu nem tomo. Primeiro que eu não gosto de remédio pra dor, então pra mim, assim, é indiferente. Mas porque foi falta de comunicação, sabe? Então prestem muita atenção nisso, principalmente a gente, mamães de primeira viagem, que não entendem muita coisa ainda. E o que ele me passou foi uma ultra, que foi uma das coisas também que me deixou muito nervosa. Porque eu fui fazer essa ultra, tava com 5 semanas,
e não deu pra ver o embrião. Ele viu o saco gestacional, viu a vesícula vitelínica, mas não tinha embrião, assim. Tinha embrião, só que não dava pra ver ainda, tá muito pequenininho. Só que ele não me explicou isso direito também. Ele pegou e falou, ó, tá aqui, você realmente tá grávida, mas o embrião não deu ainda pra ver, porque ele ainda não deve estar pronto. Ele falou assim pra mim. Eu falei, ok. Eu fui pra casa, e aí eu tava no YouTube e fiquei vendo muito sobre isso, vendo muita coisa sobre gravidez, acabei vendo uma coisa sobre gravidez anembrionária, que é quando você não tem o embrião. E aí já fiquei com aquele medo, sabe? Meu Deus, eu preciso fazer logo. Ele me falou pra fazer outra depois de 15 dias. Preciso fazer logo a outra, não sei o quê. E fiquei naquela coisa, sabe? De achar que aquilo ia acontecer comigo. Então, assim, às vezes a gente tem informação demais e acaba entrando muita coisa na nossa cabeça e preocupa a gente sem precisar, assim. Então, assim, foca na sua gravidez, que tudo vai dar certo e faz as coisas que você precisa fazer, que o médico mandar você fazer, um médico bom, de confiança. E não fica, assim, se preocupando muito, achando que tudo de errado vai dar, porque tudo isso passa pela nossa cabeça mesmo, porque a gente não sabe de nada, a gente acha que tudo vai dar errado, mas não. Pensa positivo que tudo vai dar certo. Aí, depois de 15 dias, foi fazer uma outra ultravaginal e o bebê tava lá, o embriãozinho tava lá. Ainda não era feto, ainda era embrião, era uma bolinha assim. Era uma bolinha e tinha, tipo, 4 coisinhas aqui assim. Era muito engraçadinho. E já tinha o batimento, e aí eu vi o coração pela primeira vez. E aí eu fiquei, ufa, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, ele tava lá, deu 164 batimentos na primeira ultra. A médica falou que era normal, ele tava super bem e eu fiquei super, assim, aliviada. E também nessa 7ª semana foi quando começou os enjoos. Eu comecei a enjoar muito, 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 muito de feijão, de cheiro de comida, de coisas assim, normais, sabe? Básicas do dia a dia. E foi muito ruim pra mim da 7ª até a 10ª semana, mais ou menos, que eu enjoei bastante. Não vomitei uma vez só, mas eu comi, eu tomei uma vitamina e aí eu fui escovar o dente. E acabou que, acho que a pasta de dente eu também não conseguia escovar a língua, porque me dava muito enjoo, me dava vontade de vomitar. Então eu escovava bem devagarzinho, sabe? Só que numa dessas, como eu tinha acabado de tomar a vitamina, acabei vomitando. Mas vomitar, assim, pela gravidez, não, nunca vomitei. Graças a Deus, porque eu odeio vomitar, acho que todo mundo, né? Então, tive só os enjoos mesmo, bastante, mas também não com tudo, com comida. Eu comia, ficava com fome, tipo, muita fome, mas aí eu comia 3 colheradas, pronto, acabou a fome. Não conseguia comer mais, aí se forçasse, dava vontade de vomitar. Dava aquele enjoo, aquela ânsia. Então, foi bem complicado para se alimentar nessas 3 semanas, porque nada entrava, nada me satisfazia direito, sabe? Então foi tenso. E aí, com 8 semanas, eu voltei a ter corrimento, o corrimento rosa. Corrimento rosa, a gente sempre, como se fosse um corrimento normal, mas tipo com uma gotinha de sangue. Então ele fica meio rosinha. E aí eu comecei a ficar preocupada, porque com 8 semanas eu comecei a pensar, já não é mais nidação com 8 semanas. E então eu comecei a ficar preocupada, fui numa emergência. Acho que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Eu fiquei muito preocupada porque a mulher foi muito grossa comigo, me tratou super mal, sabe? Falou que podia fazer alguma coisa por mim se eu estivesse tendo um aborto. Ai, foi horrível, horrível. Eu saí de lá chorando e querendo nunca mais voltar naquele lugar, assim. E é um hospital bom, assim, daqui para o hospital público, mas um hospital que as pessoas falam bem, sabe? Então eu achei que não fosse ser desse jeito, mas foi. E foi triste. Eu tive esse corrimento por mais ou menos 2 semanas inteiras. Foi difícil,
porque eu tava preocupada, mas eu não sabia o que fazer. Eu não tinha plano ainda na época, não podia pagar um médico pra ir. Então eu ficava, tipo, aflita, sabe? Porque parecia ser normal, porque não era um corrimento, aquela coisa assim, sabe? Sangue. Mas ao mesmo tempo a gente fica apreensivo, porque é uma coisa que tecnicamente não é pra acontecer, né? E aí foi minha consulta no postinho, onde eu falei com a médica, e a médica falou pra mim que era normal até a 14ª semana. Como era bem pouquinho, era normal, mas podia ser de um hormônio da gravidez, alguma coisa lá que ela falou que eu não lembro muito bem, mas me tranquilizou um pouco mais. E depois, mais pra frente, eu fui ter um sangramento de verdade. Mas aí nisso eu vou falar no outro vídeo, que aí já começa no 3º mês. E aí foi tenso, foi bem tenso. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se alguma coisa dessas também aconteceu com vocês, a experiência de vocês, e me perguntem também se ficou com dúvida em alguma coisa. E a gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou falar um pouquinho mais aí desses 3 meses que foram os mais lindinhos da minha vida, porque só foram esses que eu passei. E ainda não passei pros outros. Então, beijo, que Deus abençoe vocês. Tchau, até a próxima.